Um, dois, três, amém. Um, dois, três. Deixa eu ver. Um, dois, três, um, dois, três. Amém. Amém. Graça e paz. Como é que os irmãos estão? Bem, né? Nem todo mundo está bem, mas a gente já tem o hábito de dizer que está bem, né? Mas quem está em Cristo está bem, né? Espero, né? Então, irmãos, abra sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 14. Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22. Diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu quero explorar esse texto aqui, irmão, em dois pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar se chamaria o açoite de Deus. O açoite de Deus. No verso 24 diz aí: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Essa palavra aqui, açoitado pelas ondas. Açoitado pelas ondas. E aí eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: às vezes nós somos crentes, às vezes nós até esquecemos que Deus é um Pai disciplinador. E esse açoitado pelas ondas, a palavra açoite não está aqui por acaso, né? Essa tempestade, esse vento que açoitava, porque as ondas elas são formadas pelo vento, o efeito do vento na água, né? Na medida que o vento ele move, tange a água, formam as ondas. É tanto que no outro texto Jesus repreende o vento e as águas, né? O mar. Então, o barco estava açoitado pelas ondas, ou seja, as ondas eram o açoite que o vento estava usando para tentar afundar o barco. Naturalmente os discípulos estavam apavorados. Só que aí a gente até tem que lembrar algumas coisas, tipo assim, a palavra vento, tanto em grego como em hebraico, significa espírito, né? Em hebraico é ruar, é espírito e é vento, e no grego é pneuma, é espírito e é vento. Portanto, o vento é espírito, ou seja, essas ondas que açoitavam o barco, tentando fazê-lo afundar, que deixavam os discípulos apavorados, ela tinha um propósito, né? E aí
como foi traduzida por açoite, açoitado pelas ondas. Eu quero mostrar para os irmãos que essa travessia que eles estavam fazendo do mar da Galileia, naquele barco, representa a vida cristã. Toda a nossa vida cristã aqui na terra é representada nessa travessia aqui. Por isso que tem várias passagens da Bíblia que falam de um barco, de uma viagem de navio, né? Representa a nossa vida cristã. E aí nós temos que entender que Deus, ele é um pai disciplinador. Ele nos açoita, ele nos disciplina, e às vezes severamente. E se nós não entendermos isso, quando formos disciplinados por Deus, nós podemos rejeitar, aborrecer a disciplina de Deus e nos desviar, até nos revoltar contra Deus, né? Mas para usar um outro texto que está mais claro sobre esse assunto, eu quero ir lá em Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, que lá em Hebreus 12 fica bem claro como Deus, ele é disciplinador. Ele corrige, né? A correção, a disciplina de Deus, às vezes é rigorosa. Nós temos que entender isso, porque uma das maneiras de nós vencermos na vida cristã é nós não rejeitando, não rejeitando, não nos escandalizando, né, com a disciplina de Deus sobre a nossa vida. Eu imagino que uma criança pequena, como a Ana Sara, por exemplo, talvez a Ana Sara já entende, né, mas uma criança talvez até menor, quando é disciplinada pelos seus pais, ela não entende porque que ela está passando por aquele sofrimento, né? Mas a gente que já é maior entende. Vamos lá, Hebreus 12, verso 4, diz assim: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Olha só, irmãos, o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu até fazer um comentário aqui, alguém me falou esses dias assim: por que que o fulano de tal fez tanta maldade e não acontece nada com ele, enquanto que a mulher dele, que parece uma pessoa boa, já está sofrendo muito? Eu digo, porque talvez ele não seja crente. Uma das evidências de que você não é crente é que se você apronta e não acontece nenhuma disciplina na sua vida. Então significa que você não é filho de Deus, você não é crente. Porque o crente, quando ele desobedece, quando ele transgride, quando ele peca, o pau quebra nas costas dele na mesma hora. Às vezes não é nem na mesma hora, pode ser até demorar um pouco, né? Mas a disciplina vem. É o que ele está dizendo aqui. Olha lá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, olha a mesma palavrinha lá, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Até onde eu me lembro, irmãos, a palavra bastardo só acontece aqui no Novo Testamento. Então o que é um bastardo? Um filho ilegítimo. Aí Paulo está dizendo aqui, Paulo não, quem escreveu a carta aos Hebreus, né, o Espírito Santo. Olha, se você está sem disciplina, você faz e apronta e não acontece nada de ruim com você, você é bastardo, ou seja, você não é um filho legítimo de Deus. É o que ele está dizendo, que isso é espiritual, né? Aqui não tem nada a ver com a bastardia física, natural. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é o Pai dos Espíritos, olha aí. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam. Veja que a palavra corrigir está muito repetida aqui no texto, né? Os pais têm a obrigação de corrigir seus filhos, sob pena de cometer um pecado de prevaricação e se omitir criminosamente em corrigir os seus filhos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Deus nos corrige porque Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então está aí, irmãos, a base que eu estou querendo extrair desse texto de Mateus, de que a palavra açoitados pelas ondas, que os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, e naturalmente era uma situação difícil, porque naturalmente os discípulos eles eram pescadores da Galileia, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com a tempestade, mas ali ameaçava afundar o barco. Com certeza estavam com medo, né? Então, aí vem uma coisinha que eu quero acrescentar mais aqui. Essa palavrinha que está em Mateus 14, 24, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aparece a palavra vento aqui, né? É aquela palavrinha que eu já falei para os irmãos aqui, irmãos, olha só, açoitados é basanos, ou uma derivação de basanos, que significa, inicialmente, basanos, se você for no dicionário de grego, ele vai significar uma pedra de toque para provar a pureza do ouro ou da prata, né? Passando aquela pedra de toque, uma pedra escura, para passar numa joia que alega ser de ouro, de prata, para ver até onde vai a pureza delas. Ou seja, é uma pedra para provar a pureza do ouro ou da prata. Isso significa também um método de tortura. Tortura para arrancar, tipo assim, né? Fala-se muito de tortura. Qualquer regime político que domina, geralmente tortura os adversários, né? E até a polícia é acusada de torturar. Então, torturar para conseguir a confissão. A gente vê muito em filme, né? Você vai falar, eu vou arrancar o seu dedo, arrancar a sua unha, vou torturar. Essa palavrinha que está aqui, irmão, basando, sabe? Então, o açoite, aí você vê. Onde é que essa palavra acontece outras vezes? Eu vou ver em Mateus mesmo, vamos ver aqui. Mateus capítulo 4, verso 24. Diz aí. Mateus 4, 24. A sua fama correu por toda a Síria, e trazendo-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. A palavrinha tormento aqui é basanos. Então, e eu já disse para os irmãos que tormento indica alguém que está sendo torturado por demônios, atormentado por demônios. E a gente vai lembrar lá de Saul, quando o Espírito Santo se retirou dele e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, Deus pode nos açoitar, nos entregando para a ação de demônios, para nos torturarem, porque os demônios, eles são torturadores, por isso que eles são atormentadores, e podem fazer isso conosco por autorização de Deus. Já imaginou esse tipo de disciplina? Mas é o que está aparecendo aqui. Em Mateus 8, verso 6, a palavrinha aparece de novo aí. Diz aí, ó. Vamos ler do verso 5, né? Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O atormentado é aquela palavrinha lá, uma derivação dela, de basanos. Ou seja, esse jovem que estava violentamente atormentado, claramente ele estava na mão de demônios, espíritos malignos que o atormentavam. Isso pode ser disciplina de Deus sobre ele. É isso que está representando aqui, o açoite de Deus, né? Lembra daquele jovem lá de Corinto que Paulo disse assim: eu já resolvi entregar esse jovem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ainda tem outra palavra, ainda tem outro texto que eu quero citar aqui, que é Mateus 18. Mateus 18. 30
34, Mateus 18, 34, na parábola do servo, na parábola do credor incompassível, né? Na parábola do credor incompassível. Mateus 18, 34, diz assim: indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Aí, irmão, atormentadores aí é essa palavrinha. Atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus conclui dizendo essa parábola: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso aqui é muito grave, porque está se falando de crente. Ele está dizendo aqui que o crente que não perdoar o outro crente pela ofensa que cometeu, ele vai ser entregue na mão desses demônios, torturadores, atormentadores, que é o açoite de Deus. Já pensou isso? Deus usando demônios, o próprio Satanás, para disciplinar os seus filhos. Pois é, o que tá saindo desses versículos é isso aí. Então, quando os discípulos, em Mateus 14, a partir do verso 22, eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora é interessante, irmãos, que se você retornar, por exemplo, no verso 22 de Mateus 14, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Foi Jesus que ordenou que os discípulos entrassem no barco. E os discípulos, em obediência à ordem de Jesus, entraram. E agora estão nessa situação, né? Açoitado pelas ondas, o barco ameaçando afundar. E aí diz aqui: enquanto despedia a multidão. Já observei, irmãos, que esse negócio aqui, despedir a multidão, sempre despedida. A palavra despedir é usada para a multidão, mas não é usada para os discípulos. Aparece a palavra despedir a multidão várias vezes aqui no contexto. Jesus se despede da multidão, mas não se despede dos discípulos, porque com os discípulos Jesus se aparta deles temporariamente, tipo assim, vou ali e volto já. Até mesmo a ida de Jesus há 2000 anos para o céu, onde ele prometeu voltar, ele deu a entender isso aqui. Ele disse: olha, eu vou ali e volto já. Lembra de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a multidão ele se despede. Com os discípulos não. E despedir, ele se aparta mesmo. Porque no contexto aqui dos evangelhos, já sempre tem assim: tem a multidão, ou as multidões, ou grande multidão, e tem os discípulos. São dois grupos distintos aqui, tá? E é muito diferente o tratamento de Jesus para com a multidão e para com os discípulos é outro tratamento. Então, nesse caso aqui, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, e eles entraram. E agora estão naquela situação perigosa, né? O barco ameaçando afundar. Então, mas a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é essa: olha, Deus disciplina. Então, quando você estiver sofrendo aí, pode até ser o diabo que está ali atormentando, pode até ser demônios que estão lhe atormentando, mas por trás de tudo isso está a disciplina de Deus. Aí ele diz lá: para ser um participante da sua santidade. Deus disciplina, e às vezes disciplina com severidade. E quando nós estamos diante da disciplina de Deus, só existe um caminho, chama-se arrependimento. O segundo ponto que eu quero explorar aqui, irmãos, e aí vem o tema, o título, né, da mensagem que eu falei, não saia do barco. Esse é o título dessa segunda parte, né? Não saia do barco, porque esse barco representa a igreja. Por exemplo, a arca de Noé. Eu sempre digo que eu não sei por que a arca de Noé é chamada de arca, porque na verdade era um navio, né? Podia ser o navio de Noé, ou o barco de Noé. Na verdade, a palavra barco que está aqui seria melhor traduzido por bote. Tem algumas traduções que é bote. Por quê? Porque é uma canoazinha. Eu não sei como é que cabiam 13 homens naquela canoa, mas é uma canoa pequena. Mas, quando diz barco, generaliza, podia ser uma coisa grande, mas é uma canoa, uma canoazinha que cabia, eu acho que é apertada aqueles 13 homens, que era Jesus e os 12. Só que essa canoa aí representa a igreja. E Jesus mandou eles entrarem no barco.
Nesse caso aqui agora é só 12 homens, porque Jesus não está no barco, Jesus não está, né? Eles despediu a multidão e subiu a montanha para orar. Mas aqui tem uma mensagem de escatologia, na tipologia bíblica, né? Que eu não vou explorar hoje. Aí o que acontece? A arca de Noé, que era o navio de Noé. Acredito que o navio de Noé tinha cerca de 130 metros de comprimento, 30 metros de largura, aproximadamente. Estou jogando assim, mas não estou, talvez eu não estou com precisão do que as medidas são essas, que já esqueci, né? Faz tempo que eu não olho. Mas o navio de Noé era grande. E aí o que acontece? O navio de Noé, que chamamos de arca, era o meio de salvação daquele tempo, né? Antes de Deus trazer o dilúvio sobre a terra, matou todo mundo, 8 pessoas foram salvas. Só 8 pessoas de uma só família. E aí, na verdade, o responsável pela salvação daquela família foi um homem só, que foi Noé, né? Assim, pela fé, Noé, avisados por Deus, por divina revelação, preparou a arca para a salvação da sua família. Então, naquela época que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, o juízo com água, aquele navio chamado de arca era o meio de salvação. Só quem estava dentro da arca foi salvo, os outros morreram todos. Agora, nessa comparação aqui, esse barco representa a igreja. E a minha mensagem agora para vocês é essa: olha, ainda que a tempestade esteja açoitando o navio, que vai ter açoite, vai ter dificuldade, você não pode sair do barco, por um simples motivo: Jesus não mandou, ele mandou entrar, mas não mandou sair. Então não saia do barco, significa não saia da igreja. Eu sei que hoje é uma campanha aberta pelo mundo todo aí, muita gente dizendo assim, né? Saia da igreja, porque a igreja é uma instituição que se corrompeu. Eu acho até que parte da igreja se corrompeu, mas a igreja mesmo nunca vai se corromper, porque a igreja são pessoas. Sempre haverá um grupo remanescente que constitui a igreja, que pode se reunir até debaixo de uma árvore, ali é a igreja, né? Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas não é porque está institucionalizada que se corrompeu, né? Na época da reforma protestante, por exemplo, eu acho que a igreja tinha se corrompido quase toda, né? Mas Deus levantou alguns homens e mulheres, mas foi mais homens, para separar a verdadeira igreja da falsa, que estava corrompida, porque Satanás corrompe mesmo. Então, a mensagem aqui do texto é: não saia do barco. O barco é a igreja. Se a sua igreja se corrompeu, procure uma que não se corrompeu. E aí, até onde a igreja se corrompeu ou não, não sei. A igreja sempre tem erro, né? Porque tem seres humanos lá. Mas tem coisas que configuram heresia, desvio, corrupção mesmo. E aí não dá para especificar, né? Porque o Apocalipse diz assim: sai dela, povo meu, para não ser participante no seu juízo, né? Então, irmãos, e aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha. Mais uma vez, né? Eu vou falar isso para vocês. Eu espero que vocês estejam ouvindo o que eu estou falando, porque quando uma mensagem é assim, fixada na mente das pessoas, por mais que ela ouça a verdade, ela continua acreditando naquela mentira que ela ouviu. Que às vezes não é mentira deliberada, é por um engano, um erro doutrinário, um erro de interpretação, mas a pessoa já se fixou naquilo, que mesmo que ela ouça a verdade, ela não larga aquela antiga crença, né? Já ouviu assim, tipo assim: eu nasci nessa, vou morrer nessa. Não, meu irmão, você pode até ter nascido nessa, mas você não é obrigado a morrer nessa, não. Você tem que ir atrás da verdade. Onde tiver a verdade, você tem que estar, né? Então, ao longo da minha vida cristã, eu ouvi o apóstolo Pedro ser exaltado porque ele saiu do barco, né? Tem até hino dizendo: olha, Pedro andou sobre as águas, que herói, né? Deve ser imitado. Mas aí, um dia o Espírito Santo me revelou na interpretação da Bíblia que Pedro errou por ter saído do barco. Pedro não é um modelo para ser imitado. Pedro, ele fez uma série de coisas erradas aqui, vou mostrar por quê. Quando Jesus se aproximou na 4ª vigília da noite, andando sobre as águas,
Podemos só imaginar a situação. Eu acho que era umas 5 horas da manhã. Podemos só imaginar 5 horas da manhã, no Mar da Galileia. Eu acredito que havia uma cerração, ainda estava escuro, né? Fumaça assim, uma névoa, né? E os discípulos açoitados pelas ondas no meio da tempestade, e de repente eles veem se aproximando uma figura de um homem andando sobre as águas. E aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram com tanto medo que eles gritaram de medo. Eles pensavam que era um fantasma. E a palavra fantasma está lá no original, está escrito fantasma, é uma palavra grega que está no original. Eles pensavam que era um fantasma. Então os discípulos acreditavam em fantasma. Como nós aqui no Brasil, principalmente na região norte, desde criança eles acreditam em alma, né? É uma alma, é uma assombração, uma alma, quer dizer, uma alma é uma assombração. E aí os discípulos gritaram de medo. Só que Jesus falou 3 palavras, ele falou assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu já falei aqui, eu não vou falar de novo isso aqui, irmãos. É claro que as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas têm a obrigação de conhecer a voz do pastor. Jesus disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então o discípulo tinha a obrigação de reconhecer a voz do pastor, e aqui era Jesus. E aí os 11 discípulos ficaram numa boa, dentro do barco, protegidos, porque de qualquer maneira, por mais que a tempestade sacudisse o barco, mas o barco não afundaria, porque o barco foi feito para não afundar. Todo o design, né? A estrutura do barco, de navio hoje, é feita para não afundar, para flutuar na água. O nosso corpo não. Então, enquanto estivermos no barco, o barco não vai afundar, por mais que a tempestade se abata sobre ele. O Titanic afundou porque foi castigo de Deus, eu creio que foi. 1912. Cerca de 1.500 pessoas morreram. 700 só escaparam. Quem assistiu o filme Titanic viu que é mais ou menos aquilo ali. Então, irmãos, mas o barco foi feito para não afundar. Ou seja, por mais que o vento açoite o barco, não saia do barco, porque o barco não vai afundar. E os 11 discípulos, eles creram nisso, corresponderam a isso. Só que Pedro era uma figura à parte, né? Pedro, ele era assim, muito precipitado às vezes, muito extrovertido, tinha iniciativa demais. Pedro foi o único que se destacou. E Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre o mar, sobre as águas. Irmãos, a gente tem que conhecer a Deus, né? Tem coisa que nós não devemos pedir a Deus, porque se nós pedirmos, Ele vai dar, mesmo que seja uma coisa errada. Eu sempre, só vendo nessa hora, me lembro a doença do rei Ezequias, que Deus mandou dizer para Ezequias assim, pelo profeta Isaías: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias chorou: Senhor, tem misericórdia de mim, não me leva agora não, deixa eu viver. Aí Deus disse: tá bem, disse para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Só que nesses 15 anos nasceu Manassés. Ele teve um filho chamado Manassés, que foi a pior desgraça da nação, restar pela destruição da nação. Se ele tivesse morrido na hora que Deus mandou, não tinha nascido Manassés. Então, irmãos, temos que conhecer a Deus. Quando nós pedimos algo a Deus, mesmo sabendo que é errado, às vezes Ele dá. Acho que é para nos ensinar uma lição. E aqui foi o caso. Pedro disse: Senhor, se és tu. Aí eu vou dizer aqui essa condicional, se. Aonde aparece o se, irmãos, pode ficar desconfiado que Satanás está aí, porque o se é uma figura de uma dúvida, né? A dúvida é o contrário da fé. O fé ou dúvida, né? Alguém já disse assim: quando a dúvida entra pela porta, a fé voa pela janela. Eu acho que foi um livro de homilética que eu li sobre isso. Então, quando Pedro disse isso, Jesus disse: vem. E aí, irmão, foi aí que Pedro errou, porque não era para sair do barco. O barco é proteção. O barco foi feito para não afundar. Mas se você sair do barco, você perde a proteção.
Então Pedro foi vilão. Pedro não deve ser exaltado. Pedro deve ser um exemplo negativo que nós não devemos imitar, porque ele saiu do barco. Eu vou mostrar aqui, rapidamente só, por que o si é perigoso. Começa eu gosto mais do texto de Lucas, capítulo 3, quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz ecoou, né? Porque é assim, Jesus, o Filho de Deus, estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de um pombo e pousou sobre a cabeça de Jesus, e ouviu-se uma voz, que era a voz de Deus o Pai, dizendo assim, aí eu creio que essa foi a palavra: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho prazer. Ou seja, a voz de Deus falou foi para Jesus. Eu creio que falou para Jesus, não falou para a multidão: Este é o meu Filho amado. Isso aí foi do Monte da Transfiguração, mas aqui, ainda que Mateus registrou dessa maneira, aí tem coisas na Bíblia que eu não entendo, que eu não sou doido, mas também não vou duvidar da inspiração da Bíblia, né? Eu só sei que pelo contexto eu entendo que Deus falou para Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, né? Tenho prazer. E aí, na sequência, quando vem a tentação, Satanás chega para Jesus e diz assim: Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Está com fome, 40 dias sem comer. Aí Jesus respondeu, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, o local mais alto do templo de Jerusalém. Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 91: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Aí Jesus respondeu também, né? Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então observe que Satanás usou o si, né? Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és Filho de Deus, faz aquilo. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. Eu acho interessante que quando Satanás tentou Jesus, ele recusou, toda vez ele recusou a fazer aquilo que Satanás estava insinuando com o si, para colocar em dúvida e induzi-lo a provar, através de um milagre, que ele era o Filho de Deus. Ele evitou fazer isso. Mas no caso de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Não, eu acredito que Pedro foi usado por Satanás. Provavelmente Satanás está falando pela boca de Pedro ali. Eu acho que Jesus pode ter querido dar uma lição em Satanás. Então vem. Agora Jesus cedeu e realizou o milagre, que era uma tentação, né? Aí o que acontece? Eu quero mostrar para os irmãos como Pedro era suscetível de ser usado por Satanás. Vamos ver aqui, Mateus, nós estamos no 14, vamos para o 16. Mateus 16. Mateus 16, verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus falou para Pedro agora. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha aí, irmãos, Pedro sendo usado por Satanás para tentar demover Jesus de ir para a cruz. Diz: rapaz, para com esse negócio, Jesus. A vida cristã não tem sofrimento, não. É uma bênção. Mas Jesus sabia que não era assim, tem sofrimento. E aí Jesus sabia que era Satanás usando Pedro e repreendeu: arreda, Satanás. Então, irmãos, se o Pedro foi usado por Satanás na questão daquele barco ali, eu não duvido, porque ele usou a mesma se condicionante, né? Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Agora eu quero mostrar um outro versículo, para mostrar como Satanás não desistiu de tentar Jesus até o fim. Até quando Jesus estava crucificado, Satanás estava lá tentando fazê-lo descer da cruz.
desistir da cruz. E aí Satanás aqui usou as pessoas que passavam por ali, usou os sacerdotes judeus, usou os dois ladrões, só um dos dois, né? Olha lá, agora isso eu faço questão de ler, Mateus 27. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Olha só, irmão, se és filho de Deus, desce da cruz. Isso aqui é Satanás falando. Por meio de quem? Por meio das pessoas, o povo que passava por ali. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha o si. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Olha só, se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Novamente, se é o rei de Israel, né? Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. O problema de Satanás era todo esse: fazer com que Jesus duvidasse que ele era filho de Deus. Aí ele vai fazer a mesma coisa conosco, né? Tentando fazer a gente duvidar que a gente é filho de Deus, né? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. A gente já sabe, aqueles 2 ladrões, foi Lucas que deu detalhe daquela, né? E que o segundo ladrão falou, né? Se tu és o filho de Deus, se és o Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, irmãos, todos os indícios são de que Pedro errou quando ele, em vez de permanecer no barco, ele tentou a Jesus. Jesus poderia ter dito para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas para dar uma lição, tanto em Pedro como em Satanás, acho que Jesus deixou. Então tem mais uma coisa, irmão. Não existe nenhum milagre registrado na Bíblia que alguém andou sobre as águas. Eu acho que esse milagre de andar sobre as águas era um milagre distintivo do Messias, que ninguém deveria ofuscar a fama. Lembra que a fama de Jesus realizar grandes feitos? Um dos feitos era esse, andar sobre as águas. Agora Pedro ofuscou a fama de Jesus, porque ele também andou. Só que ele, sentindo o vento, ele começou a afundar. E aí disse: Senhor, salva-me. Ainda bem que ele foi esperto, ele clamou pela pessoa certa. Eu sempre digo aqui, irmãos, quando você estiver em perigo, não diga assim: Deus me ajuda, meu Deus. Não, diga assim: Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me socorre. Essa é a palavra certa. Jesus, né? Lembra aquele negócio, a irmãzinha da Assembleia de Deus? O sangue de Jesus tem poder. É isso aí, elas sabiam, né? Então, voltando, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? O problema todo da interpretação desse texto é esse aqui. Ao longo da minha vida, como eu acredito que a igreja também, em grande parte, quase que totalidade, quando Jesus repreendeu Pedro e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente pensa assim: ah, Jesus está repreendendo Pedro porque ele só afundou porque ele duvidou. E não é isso. Pedro duvidou quando ele disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Foi nessa hora que ele duvidou. Porque os outros 11 não duvidaram. Os outros permaneceram dentro do barco como Jesus tinha mandado. E nenhum dos 11 afundou, porque permaneceram dentro do barco. Mas Pedro, né, querendo viver um milagre, se atentar a Deus, induzir Deus a fazer um milagre, é tentar a Deus. Eu ouvi falar de 3 pessoas que foram atravessar um rio, querendo andar sobre as águas como Jesus, e morreram afogados. Então, irmãos, não saia do barco, essa é a mensagem. Porque no barco você está protegido, mas fora do barco, o vento vai bater direto em você. O corpo humano não foi feito para flutuar. E aí Jesus repreendeu a incredulidade de Pedro, foi quando ele disse: Senhor, se és tu, só faltou dizer assim: se és o Filho de Deus mesmo, Satanás falando. E Jesus disse: vem. E aí diz aí,
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, os 11 discípulos, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha só, irmão, desde aquela dúvida, se tu és o Filho de Deus, agora os discípulos reconheceram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E eles reconheceram isso sem precisar de andar sobre as águas. Portanto, Pedro aqui é o vilão, irmãos. Saiu do barco, não é para sair do barco. Hoje tem muita gente saindo do barco, e muito até pastor, acho que talvez decepcionado com a igreja, mandando as pessoas sair das igrejas. Eu digo: saia da igreja que tiver desviada, mas sempre haverá igreja certa na terra para você ir para se congregar, né? Então a igreja é o barco, há uma proteção espiritual, e vai ter tempestade, vai sacudir o barco, tentar afundar, mas é a disciplina de Deus para sermos participantes da sua santidade. Vamos ficar em pé?